eu acho que eu nem precisava falar muito sobre fidelidade. Só esse texto que nós lemos já mostra para nós o diferencial que existe em uma pessoa que é verdadeiramente fiel a Deus. Amém? Você percebe que quando uma pessoa ela começa a ser fiel, quando ela começa a andar na direção certa, agradando a Deus, ela adquire, mesmo sem querer, inimigos que começam invejando e depois tentam armar ciladas para derrubar, porque ninguém precisa derrubar quem já está caído. O diabo ele não está preocupado nas pessoas que são infiéis. O diabo não está preocupado no crente meia boca. O diabo não está preocupado com um crente que está pensando se ele está com um pé em Deus ou um pé no mundo. Ele não está preocupado com um crente que vem no domingo, mas a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado faz aquilo que bem entende. Essa não é a preocupação do diabo, porque eles já estão caídos. A preocupação do diabo é sobre aqueles que estão sendo fiéis a Deus. E fidelidade é um fruto do Espírito, é um resultado da atuação do Espírito. Eu quero apenas lembrar para você aqui nessa introdução, daquilo que nós falamos no primeiro dia, que fruto não é uma opção, não é opcional, não é como um dom. Deus ele pode me dar o dom de línguas, mas se Ele não quiser, Ele não vai me dar o dom de interpretação, não pode me dar o dom de profecia talvez, ou o dom de cura, porque são adicionais que Deus ele está me dando como ferramentas para servir de uma maneira melhor o corpo de Cristo. Agora o fruto do Espírito não é assim. Você jamais pode bater no seu peito e dizer, olha, eu não sou fiel porque Deus não me deu um coração fiel. Conversa. Porque Deus te deu o Espírito Santo. E se o Espírito ele está dentro de você, agindo, e você está sendo obediente, você vai aprender a ser fiel a Deus. Amém? Sabe, e ser fiel é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando você tenta fragmentar a fidelidade. Você começa assim, não, eu tenho que ser fiel ao meu trabalho. Tá, tem que ser fiel, tem que estar lá, tem horário para cumprir, tem produção para realizar, tem que ser fiel ao meu trabalho, tá bom. Tem que ser fiel à minha esposa, tem que honrar ela. A Bíblia diz que até que a morte os separe, nós temos que estar juntos, honrando e se amando, não vivendo em pé de guerra. Então tem que ser fiel a ela. Tem que ser fiel aos meus filhos. E tenho que ser fiel a Deus. Quando a gente começa a fragmentar a parte da fidelidade, a gente começa a pegar, sabe, uma bagagem, tipo, e ficar tenso. Fala, poxa, será que eu vou dar conta de tudo isso? E eu quero te ensinar um segredo nessa manhã. Esqueça de ser fiel no seu trabalho. Esqueça de ser fiel à sua esposa. Esqueça de ser fiel, sabe, com os seus filhos. Pastor, mas como assim? É para me esquecer de tudo isso? Sim, pode esquecer. Lembre-se apenas de uma coisa. Nunca esqueça de ser fiel a Deus, porque quando você é fiel a Deus, você é fiel a tudo, porque você entende que o trabalho, o Senhor que te honrou, o Senhor que te colocou lá, então você deve dar um bom testemunho. Você entende que o seu casamento foi um presente, uma bênção de Deus, e você deve honrar esse matrimônio. Você entende que os seus filhos, eles são a herança do Senhor, e ninguém pega a sua herança e sai torrando. As pessoas, elas cuidam, elas zelam da sua herança. Então não tente fragmentar a fidelidade. Tenha sempre em seu coração, eu preciso ser fiel. Queridos, e você pode pensar que não, mas Deus ele não deixa você em nenhum momento. Às vezes você pensa que Deus ele está próximo de você somente nos lugares de culto, nos momentos de culto. Isso não é verdade. Deus está com você em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos. Os olhos do Senhor estão regalados, olhando para você. E ser fiel aqui, moleza, não é? Nos tratar bem aqui, né, Natan? Moleza. Mas no dia a dia é que nós vamos provar o que é fidelidade. Amém? Observe que Daniel, a fidelidade que ele tinha a Deus refletiu na administração. Cara, eu não sei se você já teve a oportunidade
de fazer governo em algo, certo? Seja numa empresa, seja em um grupo. A pessoa que ela está com um cargo de governo, ela tem possibilidades. É por isso que tem tanta roubalheira no Brasil. Os governos, eles têm acesso àquilo que nós não temos. E eles podem dar um jeitinho, manipular, maquiar e tirar proveito. Daniel poderia fazer isso porque ele era um governador. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. E isso agradou o coração de Deus. Então, fidelidade é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósito. Fidelidade é uma atitude e conduta justa. Fidelidade não é apenas uma palavrinha. Fidelidade, irmãos, é algo muito pesado. É algo muito grandioso que nós temos que carregar dentro de nós. Fidelidade é a devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa. Então, você pode ser fiel a Deus, mas você também é fiel ao ministério que você está congregando, entendendo que Deus ele te colocou nessa família. Você pode ser fiel no seu casamento, mas você também é fiel no restante da sua família, honrando sempre seus pais. Porque quando você casa, não é que seus pais vão morrer, você apenas vai sair da sua casa, mas você vai continuar sendo fiel e honrando seus pais. Fidelidade é o contrário de incorruptibilidade. Uma pessoa que se corrompe não é uma pessoa fiel. Você precisa não ser levado pela maré. Sabe, já viu aquele bichinho, camaleão? Conhece camaleão? Tem lá na África, René, camaleão? Aquele que ele encosta na cor branca e questão de minutos, cara, é uma coisa linda. Ele começa a tornar o seu couro da cor daquilo que ele está se aproximando, para se camuflar. Às vezes nós temos um comportamento de camaleão e não é certo. Tá com o pastor? Tá falando de Deus, né? Tá com o pessoal da faculdade? Ah, tô falando de balada, ué. Oxi. Tá com o pessoal do serviço? Ah, tô marcando, né, um momento aí pra gente ter um relaxo, né, esfriar a cabeça. E vai se adaptando no lugar que você vai entrando. Daniel, cara, ele estava em um país que era predominantemente idólatra. Olha a ousadia desses caras. Eles fizeram o rei assinar um decreto que ninguém podia orar para homens ou para Deus, mas orar somente para o próprio rei. A idolatria estava prevalecendo ali. E Daniel não se dobrou. Ele sabia que ele iria estar talvez sofrendo uma consequência. Cara, eu olho a ousadia dele, né? Ele poderia estar orando como a gente às vezes está orando aqui na igreja, adorando, né? Só com a mão levantada e não, tô falando com Deus aqui, né? Não. Durante 3 vezes por dia ele abria a janela e começava: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E continuava orando em voz alta ao ponto das pessoas ouvirem. E ele não estava nem aí, porque ele sabia que ele tinha que continuar sendo fiel a Deus. Quando você tem um princípio, quando você tem um propósito e você é fiel, nada tira esse propósito, nada vai abalar. Jesus, ele tinha um propósito, certo? Trazer salvação. Qual que era o critério? Ele não podia pecar. O critério era esse: ele não poderia cometer pecado algum. Só que Jesus, ele não entrou em uma bolha e falou: não, eu vou ficar aqui no santuário, quem quiser vir ouvir a palavra de Deus pode vir, eu falo, depois vocês vão embora, mas eu não vou sair daqui porque eu não posso ir para um ambiente que tem contaminação. Ele não fez isso. Ele foi em muitos lugares, na casa de cobradores de impostos, na casa de prostitutas, na casa de pecadores, mas nunca pecou, porque ele era fiel ao propósito. Amém? Glórias a Deus. Números capítulo 12, versículo 7. Números capítulo 12,
Versículo 7. Vamos ler, versículo 6. E o Senhor lhe disse: ouçam o que vou lhe dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Mas não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa, e falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar meu servo Moisés? Aqui Miriam e Arão, eles fizeram algo que não deveriam ter feito. Reclamaram, falando: Deus só fala por Moisés? Você está achando que você é o bambambam? Né? E murmuraram contra Moisés. Aí Deus chama Arão e Miriam para perto da tenda e chama Moisés. E Deus não manda Moisés falar. Deus fala de uma maneira que os dois ouvem a voz de Deus. E o céu declara, Deus declara: vocês estão vendo o meu servo Moisés? Se tiver profetas no meio de vocês, eu vou dar sonhos, eu vou dar visões, mas com ele é diferente. Com ele eu falo face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa. Cara, se você quer ter, garantia de sucesso em fidelidade, não é quando o seu tantocha, o seu patrão fala: olha, você é um bom funcionário. Ou o seu marido fala: olha, você é uma boa esposa. Não. O melhor testemunho de fidelidade é quando Deus testifica e fala dentro do seu peito: você está me agradando, sabia? Eu estou vendo a sua fidelidade, a sua dedicação, e isso tem alegrado o meu coração. Pronto. Você não vai precisar de aprovação de homens, porque você está sendo aprovado por Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então para os 3 pontos. Primeiro, ser fiel significa ter integridade. Amém? Uma pessoa que ela não é íntegra, ela não consegue desenvolver fidelidade dentro de si. O primeiro passo é você começar a ser fiel. E essa fidelidade vai fazer você uma pessoa íntegra, uma pessoa que não se corrompe. Integridade, ela significa um estado ou qualidade de íntegro, de intacto, inteireza moral, honestidade, retidão, imparcialidade e inocência. Daniel, ele não foi parcial, ele foi imparcial. Daniel, quando ele recebeu aquele decreto, ele falou: não, tá bom, durante 30 dias, ó Deus, o Senhor está vendo o que o homem está falando aí, né? Gente, a gente está, batendo na tecla nos cultos: gente, vamos orar, vamos buscar o Senhor. E já é difícil. Imagine se sai um decreto aqui onde nós moramos e o decreto fala: ninguém pode cultuar, ninguém pode orar. Aí pronto. Porque incentivando, né? Falando que pode, que deve, já está difícil. Imagine se falar: não faça. Então Daniel, ele foi íntegro diante de Deus. E quando eu olho o relacionamento nosso com Deus, eu vejo que esse relacionamento não tem como você passar batido diante do Senhor. A gente consegue disfarçar um com o outro. Você consegue, às vezes, estar com o coração cheio de raiva, mas quando você vai falar comigo, né, parece que você está destilando amor. Ou eu com você. Nós conseguimos nos controlar. É o domínio próprio, né, que depois, mais para frente, vai ser falado. Mas com Deus não tem isso. Deus, ele sabe de verdade como está o seu coração, se você é uma pessoa íntegra. Então você precisa produzir integridade. A fidelidade, ela vai te levar a ter integridade. Amém? Uma pessoa que não é íntegra, ela não é fiel. Ainda dentro aqui dessa parte de integridade, Daniel, ele possuía firmeza de propósito. Um personagem semelhante que nós aprendemos é Josué. Josué, ele herdou ali um chamado tão glorioso de levar o povo
a terra prometida, e Deus, no começo ali de Josué 1, ele fala: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Imagina essa dádiva. E o povo viu que Josué estava debaixo da bênção do Senhor, e começou a seguir com fidelidade. Da maneira que o povo era fiel a Deus e a Moisés, o povo começou a ser fiel a Deus e a Josué. Só que depois que recebeu a bênção, e aí existe um perigo muito grande, porque às vezes a gente é fiel, a gente é íntegro até conseguir o propósito, e depois a gente acaba relaxando, e é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Eu lembro de uma palestra que eu tive na empresa que eu trabalhava no Brasil, e era uma palestra sobre segurança no trabalho, segurança no trajeto, e a pessoa que estava ministrando ali, ele contou um fato que aconteceu. Ele disse, Tom, que uma pessoa, ele era viajante, caminhoneiro, sabe, motorista, e ele passava 3, 5 dias rodando no Brasil, e sempre muito cuidadoso, mas quando chegou na cidade dele, faltando 10, 15 minutos para entrar ali no lugar onde ele morava, ele pegou e ele estava com sono, ele decidiu não parar para descansar e continuou falando: não, falta só 10, 15 minutos, eu vou chegar até em casa e descanso lá. E nesse percurso, ele sofreu um acidente e ele perdeu a sua vida, porque ele já estava pertinho. Sabe, às vezes quando a gente já entra e começa a receber a bênção, a gente começa a afrouxar. O povo de Israel cometeu esse mesmo erro. Quando eles entraram na terra prometida, eles começaram a querer adorar Baal. Esqueceram que Deus que tinha sido fiel, que Deus que tinha tirado a água da rocha, que Deus que tinha feito fazer pão cair do céu e alimentar eles. E eles começaram a adorar a Baal. Mas Josué, no final do capítulo, no final do livro, no capítulo 24, versículo 15, ele faz uma declaração que foi assim, é uma inspiração para nós ainda hoje. Ele olhou para aquela nação corrompida, contaminada, prestes a abandonar o Senhor, e falou assim: ó, a escolha é de vocês. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Se é a Baal, vão e sirvam. Se é Deus, sirvam ao Senhor. Mas eu e minha casa servirei ao Senhor. Então ele tinha o propósito de ser fiel sempre a Deus. Então nós precisamos, como parte do fruto do Espírito, que é a fidelidade, ter firmeza de propósito para ser íntegro, senão nós não conseguimos. Outra coisa, Daniel não se deixou corromper, ele ficou intacto. Esse ano ainda, em um dos cultos, eu estava falando da graça da garça, né, que foi uma canção que acho que é o pregador Lu, que ele escreveu, e ele fazendo uma reflexão, e eu contei isso para a igreja, que a garça ela é branca, tem as pernas compridas, e ela anda no meio do pântano, mas ela anda sem sujar as suas penas. Não se deixou se corromper. Daniel, ele teve essa mesma atitude, ele se manteve fiel ao Senhor, amém? Segundo ponto, ser fiel significa ser confiável. Você percebe que o rei ali tinha decidido honrar ainda mais Daniel. Daniel já estava no alto escalão do governo, e o rei pensou: não, esse cara está se destacando, ele é muito fiel, então eu vou colocar ele na frente, acima dos governantes, para que ele governe sobre os governantes, porque ele era uma pessoa confiável. Quando o seu nome é citado, quando as pessoas pensam a seu respeito, o que elas dizem sobre você e sobre mim? Será que nós somos encontrados como pessoas confiáveis? O fruto do Espírito vai gerar isso. Ele vai tornar você uma pessoa confiável. Salmo 15 é um salmo que explica um pouco disso, e hoje, como confirmação, a Luana citou esse salmo aqui nas canções. Eu falei: meu Deus, que confirmação tremenda. Salmo 15,
Versículo 1 fala: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? E quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, quem não fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro, e quem não aceita suborno para mentir sobre inocente, quem age assim jamais será abalado. Davi, ele faz uma pergunta, uma reflexão. Aqui ele estava fazendo um devocional, e ele começou a pensar: entrar é uma coisa, você entrar no cristianismo, você começar a ter uma vida com Deus é uma coisa, agora permanecer é outra coisa, e muito mais complexo e difícil. Pode olhar ao seu redor, quantas pessoas começaram com você a caminhada, ou você viu durante a sua caminhada pessoas inicia e já parou. Sabe, é o amor, como diz de Oséias, né? Em Oséias fala que o seu amor ao Israel é como o orvalho da manhã. Né? Você levanta às 7 horas, você vê lá o carro tudo molhado, nem choveu, mas está tudo molhado de orvalho. Mas quando chega 9 horas, você olha de novo, o carro não tem nada, o sol já secou. Deus, ele fala que o amor do povo às vezes era como orvalho, passageiro. Então permanecer é fiel. Davi, nesse devocional, ele faz uma reflexão e pergunta: quem pode ter acesso ao teu santuário e quem pode permanecer em teu santo monte? E ele diz: aquele que tem uma vida íntegra. E ele começa a dar-lhe qualidade de uma pessoa que tem vida íntegra. Olha, gente, vamos parar de nos enganar, tá? Hoje em dia tem homem que está declarando que é mulher, e na cabeça dele ele é mulher, e ninguém pode mudar isso. Mas depois que ele morrer e as pessoas forem mexer no corpo dele, vai olhar o esqueleto, analisar e falar: era de um homem, né? Aí tem até umas brincadeiras que eles fazem, que eles colocam a imagem no Fusca e falam: eu sou uma BMW, né? Porque eles se acham uma BMW. E essas qualidades, muitas vezes acontece a mesma coisa. Você fala: não, eu sou uma pessoa confiável. Cara, não é. Os seus frutos mostram que você não é confiável. Então, antes de falar, primeiro você precisa ser. O mundo tem mudado isso. O mundo primeiro fala: não, eu sou e ponto, acabou. Deus não faz assim, certo? O cristão deve andar de forma irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma pessoa que não merece repreensão. 40 por hora nessa via. Quem aqui já foi mudado para estar em 39, 43 km por hora? Alguém foi? Alguma radar já te parou e falou: olha, eu estou chamando a sua atenção porque você está na velocidade correta. Eu estou chamando a atenção: por que você está andando com cinto? Não, o guarda não faz isso, o policial não faz isso. Ele repreende quem merece repreensão. 1 João, abra comigo rapidamente lá no finzinho, pouquinho antes de Apocalipse. Primeiro João, no capítulo 2, versículo 6. O texto diz: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ou nas versões mais tradicionais diz que devem andar como ele andou. Certo? Você é cristão? Amém? Glória a Deus. Por que a igreja de Antioquia ela foi chamada de cristão? De igreja cristã? Ninguém saiu com uma faixa: nós somos cristãos, nós amamos Cristo. Não, eles começaram apenas a aplicar ali, viver o evangelho de Cristo. E quando eles pregavam sobre esse evangelho, os habitantes ali da cidade, daquele lugar que eles estavam pregando, eles olharam e falaram: mas vocês estão falando de quem? Vocês estão falando de vocês ou estão falando de uma outra pessoa?
Aí ele falou: não, nós estamos falando de Jesus que veio, viveu, morreu e ressuscitou. E eles, os habitantes de Antioquia, olharam e falaram: mas a impressão que nós temos é que vocês estão dando testemunho de vocês mesmos, apenas tirando a exceção da morte e ressurreição, porque vocês estão falando aquilo que nós estamos vendo em vocês. Então, se vocês estão falando de Cristo, vocês são cristãos, porque vocês parecem muito com Cristo. Isso é fascinante. Então nós precisamos andar de maneira irrepreensível para se parecer com Ele, andar como Ele andou, né? Gente, olha que coisa simples. João, né? Ele explica para a igreja como viver o cristianismo. Ande como Ele andou. É tremendo. Segundo, outro ponto, o cristão deve falar a verdade. Aqui ainda a gente está falando de integridade, amém? Daniel, ele era uma pessoa que ele era verdadeiro. Nós temos que sempre buscar falar a verdade e viver a verdade, porque a verdade ela pode doer, mas ela vai sempre trazer libertação. Qual que é melhor? Uma doce mentira ou uma dura verdade? A doce mentira, ela machuca muito e ela prejudica. E a verdade, por mais dura que seja, ela traz cura, ela produz cura. Então o cristão, ele deve falar a verdade. O cristão é aquele que se pode confiar. Antigamente, e eu estou falando isso a nível de Brasil, quando o cristianismo começou a ser propagado no Brasil ali, né, e começou a crescer muito, um avivamento, sabe? As pessoas tendo realmente conversão genuína, não era simpatizantes, não, era uma conversão genuína. Dizem que quando uma pessoa ia alugar um imóvel, e o proprietário do imóvel sempre está com a pulga atrás da orelha, pensando. Porque você imagina, você colocar uma pessoa para morar dentro da casa que você está cedendo, alugando, a pessoa não paga e o trabalho que você tem para tirar é muito trabalhoso. Mas na década de 80 ali, 70, quando se falava que era cristão, cara, nem contrato muitas vezes era exigido, porque sabiam que os cristãos tinham palavra, sabiam que eles cumpriam os propósitos. Eu lembro que no momento que nós convertemos, o pastor estava fazendo um discipulado comigo e nós estávamos conversando sobre a obra. E ele falou: Éder, você sabe o proprietário de um imóvel, de um salão, você sabe para que ele prefere alugar? Se é para uma padaria, se é para uma farmácia? Aí eu falei: não sei. Ele falou: é para uma igreja, porque a igreja ela sempre vai cuidar e ela vai pagar em dia os seus aluguéis. E quando devolver o salão vai estar melhor. A gente pode falar isso por aqui. São poucos os que estão aqui hoje que entraram aqui no primeiro dia, né? Rapaz, estava uma bagunça. E nós... misericórdia, né? E nós fizemos um trabalho maravilhoso. Tem muitas coisas para melhorar ainda, mas já está bem melhor. Então nós precisamos ser aqueles que se pode confiar. E o terceiro e último ponto para nós encerrarmos é que ser fiel significa ser a um Senhor, certo? Você não pode somente pensar: eu sou fiel a mim mesmo. Não, a sua fidelidade ela tem que estar ligada a um temor, a uma devoção, e essa pessoa é Deus. Amém? E nós temos razões para serem fiéis ao Senhor. A razão principal que nós devemos ser fiel a Deus, quando uma pessoa ela vai casar e ela não conhece muito bem a pessoa que ela está casando, sempre vai ficar preocupada, né? Por isso que faz até um juramento na hora do casamento. E ela pensa: não, eu vou ser fiel, mas será que ele vai ser fiel também? Será que ela vai ser fiel também? Com Deus é diferente, porque com Deus, se alguém quebrar a fidelidade, pode ter certeza, não vai ser Deus, vai ser você. Deus, ele sempre vai permanecer fiel. Vamos ler Lamentações.
Vai lá para Isaías, Jeremias, e depois vem Lamentações. Capítulo 3, no versículo 22 e o 23. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Grande é a sua fidelidade. O Tom falou semana passada sobre o amor, sabe, e a gente aprende a amar a Deus porque nós temos parte dele dentro de nós. Nós temos ele habitando dentro de nós e ele é amor. Deus, ele é fiel, e se ele habita dentro de você, ele também vai produzir fidelidade dentro de você. Amém? E assim como Deus é fiel e nós podemos descansar, ele faz uma exigência. Qual que é a exigência? Que nós também possamos ser fiéis a ele. Irmãos, não leve fruto do Espírito, não leve a fidelidade como algo opcional em sua vida. Não pode ser opcional, é um dever. Você tem que buscar e tem que produzir isso. Amém? Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o texto que nós lemos. Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, é uma obra do Espírito. Aqui, este fruto, ele está sendo explicado de maneira individual, certo? Ele fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Só que eu quero te chamar para um detalhe. Perceba que no versículo 22, a primeira frase, ela não está no plural. A Bíblia fala assim: mas o fruto, o Espírito produz este fruto. Então, ou seja, uma atuação do Espírito vai englobar todas essas coisas que vocês estão ouvindo durante essas semanas nessa série. Por isso, queridos, você não pode apenas ter algumas partes, você precisa ter todo este fruto. Amém? E para encerrar, o último texto que eu quero ler com você é uma linguagem que Deus ele trabalha, é a linguagem da recompensa. Às vezes a gente pensa, poxa, eu vou me sacrificar tanto, eu vou renunciar tanto, para quê? Para que eu vou fazer tudo isso? E eu quero te mostrar o que vai acontecer com os fiéis. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui essa carta ela foi dirigida para a igreja de Esmirna. E ali estava falando que o diabo ia
fazer uma situação para que aqueles cristãos, aquela igreja, ela fosse perseguida, e eles iam ficar presos e sofrer tribulação de 10 dias. Mas Jesus falou: se vocês ficarem fiéis até mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Vai ter recompensa no céu. Amém? Gente, muitas coisas vão acontecer aqui nesta terra. Muitas coisas boas vão acontecer aqui nesta terra, quando você tem fidelidade. Mas a principal é a aprovação de Deus na eternidade. É você passar pela porta e você saber que para trás você nunca vai voltar. E lá você não vai precisar ser fiel. Lá já vai fluir naturalmente, porque você vai ser transformado. Então o momento agora de converter um infiel a um fiel, e eu estou falando isso de mim, e quero que você olhe para você. Um coração infiel a um coração fiel é agora, e é gerado através do fruto do Espírito. Por isso, dê liberdade para Jesus agir em sua vida. Fala para o Senhor: Deus, eu quero mudança em minha vida. Eu quero mudança. Eu quero poder, sabe, ter o testemunho do céu como Daniel teve, que ele foi encontrado fiel, e quero ser aprovado por ti. Amém? Eu sei que você já é fiel porque você está aqui, mas dá para melhorar, não dá não? Glória a Deus. Então vamos melhorar na fidelidade. Amém? Fidelidade a Deus, isso vai refletir aqui. Fidelidade à igreja, fidelidade à família, fidelidade ao trabalho. Você precisa ser um funcionário melhor. Você precisa ser um esposo, um pai, uma mãe, uma mulher melhor. E você precisa ser um membro também de uma igreja melhor, que seja fiel em tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos levantar. Eles vão estar adorando ao Senhor.